Brasil, soberania e riquezas roubadas. Morar em Roraima. Segundo dados da própria internet, esse relato é de uma pessoa que passou em um concurso público e foi trabalhar em Roraima. O texto abaixo retrata um Brasil que a gente não conhece. As 2 semanas em Manaus foram interessantes para conhecer um Brasil um pouco diferente, mas chegando em Boa Vista, Roraima, não pude resistir a fazer um relato das coisas que tenho visto e escutado por aqui. Conversei com algumas pessoas nesses 3 dias, desde engenheiros até pessoas com um mínimo de instrução. Para começar, o mais difícil de encontrar por aqui é roraimense. Para falar a verdade, acho que a proporção de um roraimense para cada 10 pessoas é bem razoável. Tem gaúcho, carioca, cearense, amazonense, piauiense, maranhense e por aí vai. Portanto, falta uma identidade com a terra. Aqui não existem muitos meios de sobrevivência, ou a pessoa é funcionária pública, e aqui quase todos são, pois em Boa Vista se concentram todos os órgãos federais e estaduais de Roraima, além da prefeitura, é claro, ou a pessoa trabalha no comércio local ou recebe ajuda de programas do governo. Não existe indústria de qualquer tipo, e pouco mais de 70% do território roraimense é demarcado como reserva indígena. Portanto, restam apenas 30%, descontando-se os rios e as terras improdutivas, que são muitas, e é até difícil para se cultivar a terra ou para a localização das próprias cidades. Na única rodovia que existe em direção ao Brasil, que liga Boa Vista a Manaus, cerca de 800 quilômetros, existe um trecho de aproximadamente 200 quilômetros em reserva indígena, Guaimiri-Atuari, por onde você só passa entre 6 da manhã e 6 da tarde. Nas outras 12 horas a rodovia é fechada pelos índios, com a autorização da FUNAI e dos americanos, para que os mesmos não sejam incomodados. Detalhe: você não passa se for brasileiro, o acesso é livre aos americanos, europeus e japoneses. Desses 70% de território indígena, diria que em 90% dele ninguém pode entrar sem uma grande burocracia e autorização da FUNAI. Outro detalhe: americanos entram a hora que quiserem. Se você não tem uma autorização da FUNAI mas tem dos americanos, então você pode entrar. A maioria dos índios fala a língua nativa, além do inglês ou francês, mas a maioria não sabe falar português. Dizem que é comum na entrada de algumas reservas encontrar hasteadas bandeiras americanas ou inglesas. É comum se encontrar por aqui americano tipo nerd com cara de quem não quer nada, que veio caçar borboleta e joaninha e catalogá-las. Mas no final das contas, pasmem, se você quiser montar uma empresa para exportar plantas e frutas típicas como cupuaçu, açaí, camu-camu etc., medicinais ou componentes naturais para a fabricação de remédios, pode se preparar para pagar os royalties para empresas japonesas e americanas que já patentearam a maioria dos produtos típicos da Amazônia. Por 3 vezes repeti a seguinte frase após ouvir tais relatos: os americanos vão acabar tomando a Amazônia. E em todas elas ouvi a mesma resposta em palavras diferentes. Vou reproduzir a resposta de uma senhora simples que vendia suco e água na rodovia próximo de Mucajaí. Irão não, minha filha, tu não sabe, mas tudo aqui já é deles. Eles comandam tudo, você não entra em lugar nenhum porque eles não deixam. Quando acabar essa guerra, aí eles virão para cá, e vão fazer o que fizeram no Iraque quando determinaram uma faixa para os curdos, onde os iraquianos não entram. Aqui vai ser a mesma coisa. A dona é bem informada, concorda? O pior é que, segundo a ONU, o conceito de nação é um conceito de soberania, e as áreas demarcadas têm o nome de nação indígena. O que pode levar os americanos a alegarem que estarão libertando os povos indígenas. Fiquei sabendo que os americanos já estão construindo uma grande base militar na Colômbia, bem próximo da fronteira com o Brasil, numa parceria com o governo colombiano, com o pseudo-objetivo de combater o narcotráfico. Por falar em narcotráfico, aqui é rota de distribuição, pois essa mãe chamada Brasil mantém suas fronteiras abertas e aqui tem estrada para as Guianas e Venezuela. Nenhuma bagagem de estrangeiro é fiscalizada, principalmente se for americano, europeu ou japonês. Isso pode causar um incidente diplomático. Dizem que tem muito colombiano traficante virando venezuelano, pois na Venezuela é muito fácil comprar a cidadania venezuelana por cerca de $200. Então eu pergunto inocentemente às pessoas, por que os americanos querem tanto proteger os índios? E a resposta é absolutamente a mesma, porque as terras indígenas, além das riquezas animal e vegetal e da abundância de água, são extremamente ricas em ouro. Lá encontram-se pepitas que chegam a ser pesadas em quilos, diamantes entre outras pedras preciosas e minérios diversos. As reservas ao norte de Roraima e Amazonas são ricas em petróleo. Parece que as pessoas contam essas coisas como que num grito de socorro a alguém que é do sul.
Como se eu pudesse dizer isso ao presidente ou a alguma autoridade do Sul que vá fazer alguma coisa. Pois é, pessoal. Eu saio daqui com a quase certeza de que em breve o Brasil irá diminuir de tamanho. Será que podemos fazer alguma coisa? Imagino que sim. Essas informações estão circulando nas redes sociais, e provavelmente, nunca iremos ver isso nas grandes mídias e telejornais. Autor desconhecido.